Em junho de 2010, o Brasil foi abalado por um caso que logo se tornaria símbolo de crime, poder, violência e celebridade. O desaparecimento de Elisa Silva Samúdio, modelo e mãe de um filho com o goleiro Bruno Fernandes de Souza, então jogador do Flamengo. Elisa tinha se envolvido romanticamente com Bruno em 2009 e, após engravidar, entrou em conflito com ele sobre reconhecimento de paternidade e acordo financeiro. O sumiço de Elisa ocorreu após uma viagem para Minas Gerais, a convite de Bruno, que dizia querer discutir um acerto. A partir desse momento, a investigação policial foi aberta pela Polícia Civil de Minas Gerais, com um inquérito que rapidamente acumulou mais de 1000 páginas, segundo reportagens da época sobre a complexidade e volume de depoimentos. Muitos consideraram que a morte de Elisa foi premeditada. O inquérito apontou que ela teria sido atraída para uma emboscada orquestrada por Bruno e seus cúmplices, incluindo amigos próximos e pessoas ligadas a ele. Apesar desse cenário trágico, o corpo de Elisa nunca foi encontrado, o que gerou uma série de desdobramentos judiciais, teorias da conspiração e apelos emocionais por parte da família, especialmente de sua mãe, Sônia Samúdio. Oficialmente, em 2011 e 2012, os acusados foram a julgamento. Em 2013, o goleiro Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio, associação criminosa, sequestro e ocultação de cadáver. A sentença e os depoimentos revelaram uma trama de violência brutal e peças de uma rede criminosa que envolvia desde amigos íntimos até pessoas com ligação policial. Além disso, a justiça reconheceu a morte de Elisa de forma oficial. Em 2011, foi emitida uma certidão de óbito, com data de falecimento registrada como 10 de julho de 2010, apontando asfixia mecânica, esganadura, como causa da morte e localizando o crime no imóvel de Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, em Vespasiano, Minas Gerais. Paralelamente, surgiram cartas anônimas, especialmente uma recebida pela mãe de Elisa, que indicavam onde estariam seus restos mortais. Segundo o texto, eles teriam sido jogados em um poço no terreno de um convento em Belo Horizonte. Esse detalhe alimentou muitas teorias e investigações ao longo dos anos, já que a falta de corpo dificultou fechar completamente as lacunas do crime. A combinação entre celebridade, uma vez que Bruno era jogador do Flamengo, violência brutal e um cadáver desaparecido tornou o caso da Elisa Samúdio um dos mais icônicos cold cases brasileiros. Mesmo após condenações, permanecem dúvidas, pontos não esclarecidos e feridas abertas na memória pública. Antes de se tornar o centro de um dos casos criminais mais conhecidos do Brasil, Elisa Samúdio já levava uma vida marcada por instabilidade familiar, tentativas de carreira e dificuldades emocionais. Nascida em 1985, no Paraná, ela se mudou muito jovem para São Paulo em busca de oportunidades como modelo e atriz. Essa fase incluiu trabalhos esporádicos, participações em ensaios fotográficos e tentativas de inserção no meio artístico, um ambiente competitivo e muitas vezes hostil para jovens sem suporte estrutural sólido. Segundo relatos da própria família, Elisa buscava a independência, mas enfrentava dificuldades financeiras constantes. Em 2009, sua vida mudou ao se envolver com o goleiro Bruno Fernandes, então no auge da carreira, como titular do Flamengo e cotado para a seleção brasileira. Os dois se conheceram em uma festa no Rio de Janeiro e iniciaram um relacionamento breve. Elisa engravidou desse envolvimento, fato que deu início ao conflito entre ambos. De acordo com documentos do processo e depoimentos públicos de Elisa na época, ela alegava que Bruno passou a pressioná-la para interromper a gravidez, algo que ele negava. Em uma ocasião registrada em boletim de ocorrência, Elisa denunciou ter sido mantida em cárcere privado e obrigada a ingerir medicamentos abortivos. Acusação que já mostrava o grau de tensão que marcaria a relação nos meses seguintes. Durante a gestação, Elisa passou a cobrar reconhecimento de paternidade e auxílio financeiro. Ela deu diversas entrevistas, algo utilizado depois pela defesa de Bruno, nas quais insistia que não queria dinheiro de luxo, apenas o necessário para criar o filho. Bruno, por sua vez,
sempre oscilou entre negar a paternidade, minimizar a situação ou tratar a modelo como alguém que tentava tirar vantagem. Amigos próximos, que mais tarde se tornariam peças-chave no processo, afirmavam que o goleiro se irritava constantemente ao ouvir o nome de Elisa, dizendo que ela atrapalhava sua vida. Apesar da resistência de Bruno, Elisa seguia determinada a prosseguir com o processo legal de reconhecimento de paternidade. Em documentos oficiais anexados ao inquérito, constam conversas e relatos que indicam que ela pretendia pedir exame de DNA e entrar com ação judicial. Esse cenário gerou um crescente desgaste. Enquanto a modelo buscava proteção e aprovação judicial, Bruno e pessoas de seu círculo de confiança demonstravam irritação com o que chamavam de exposição desnecessária. Em fevereiro de 2010, Elisa deu à luz seu filho, Bruninho, e passou a viver sob constante insegurança. Amigos relataram que ela temia que algo acontecesse com ela e que já havia sido ameaçada antes. Mesmo assim, atendendo a pedidos de conversa e acerto, aceitou viajar meses depois para Minas Gerais, acreditando que Bruno finalmente reconheceria o filho ou tentaria formalizar um acordo. Esta viagem seria, segundo o inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, o ponto de partida para sua emboscada. Em junho de 2010, Elisa Samúdio aceitou viajar de São Paulo para Minas Gerais acreditando que, finalmente, teria uma conversa definitiva com Bruno Fernandes sobre o reconhecimento de paternidade e o futuro do filho dos dois. Segundo o que consta no inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, essa viagem foi organizada por pessoas próximas ao goleiro, sob o argumento de que ele queria resolver tudo de maneira amigável. Para Elisa, que vivia sob tensão e dificuldades financeiras, a promessa de um acordo parecia plausível. Ela partiu sem imaginar que estava entrando em um terreno cuidadosamente preparado para isolá-la. Ao chegar a Minas Gerais, Elisa foi levada para a casa de Bruno, no condomínio Turmalina, em Esmeraldas. Nesse período, diversos testemunhos confirmam que havia movimentação intensa na residência, com presença de amigos e funcionários do jogador. Entre eles estava Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, um dos nomes mais citados no processo e apontado como principal articulador logístico da ação. Ele teria sido o responsável por transportar Elisa, vigiar seus movimentos e impedir qualquer tentativa de fuga ou contato externo. Já nas primeiras horas, ficou claro para os investigadores que ela não estava ali sob livre vontade. Depoimentos colhidos posteriormente mostram que Elisa demonstrava medo, mas tentava manter a calma. Em alguns momentos carregava o bebê nos braços enquanto era observada de perto pelos envolvidos. As investigações revelaram que Bruno não apenas sabia de sua presença na casa, como teria participado de conversas sobre o destino da modelo, conversas que mais tarde seriam fundamentais para caracterizar sua participação na trama criminosa. Testemunhas relataram que o goleiro se referia a Elisa de maneira hostil, afirmando repetidamente que ela estava acabando com sua vida. Durante esses dias na casa de Esmeraldas, Elisa foi mantida isolada, sem acesso a telefone, familiares ou qualquer possibilidade de pedir ajuda. Em determinado momento, ainda segundo o inquérito, Macarrão a levou até Vespasiano, local onde residia Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, ex-policial civil e personagem central na fase mais brutal do caso. Esse transporte foi descrito como um deslocamento noturno, sem explicações concretas, e em condições que demonstravam claramente a situação de cárcere. Essa etapa da viagem simboliza a transição entre o engano inicial e o cerco definitivo. Elisa já não tinha controle sobre seus passos, e todas as pessoas ao seu redor estavam envolvidas no plano que culminaria em sua morte. A falta total de testemunhas independentes e a ausência de qualquer comunicação dela durante esses dias reforçaram, no processo, a tese de que a execução da emboscada foi premeditada e coordenada entre os participantes. A investigação policial concluiu que esse período representa o ápice da vulnerabilidade de Elisa,
cercada, vigiada, impedida de fugir e levada gradualmente para o ponto final da trama. Cada movimento dos envolvidos, desde a chegada dela a Minas até sua condução a Vespasiano, foi reconstruído posteriormente por meio de depoimentos, laudos e rastreamento de ligações telefônicas, consolidando o entendimento de que não se tratava de um crime impulsivo, mas de uma sequência planejada. De acordo com o inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, após ser levada para a região metropolitana de Belo Horizonte, Elisa Samúdio passou por um período de cativeiro marcado por agressões, vigilância constante e privação de liberdade. Na casa de Bruno, em Esmeraldas, ela permaneceu sob controle direto de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que teria atuado como executor das ordens do goleiro. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Macarrão mantinha uma atitude intimidadora, controlando cada movimento de Elisa e limitando qualquer tentativa dela de se comunicar ou pedir ajuda. O ambiente dentro da casa era descrito como tenso, com múltiplas pessoas circulando, mas sempre dentro de um pacto implícito de silêncio. Segundo depoimentos de adolescentes presentes na residência, registros que foram amplamente utilizados no processo, houve episódios de agressão física contra Elisa. Um desses relatos, citado no inquérito, afirma que ela foi amarrada e amordaçada em determinado momento, reforçando a natureza criminosa de seu confinamento. A polícia conseguiu reunir, ao longo das investigações, evidências testemunhais que apontavam para um comportamento de hostilidade crescente contra a jovem, sempre relacionado ao conflito com Bruno sobre o reconhecimento da paternidade e as cobranças judiciais. Nesse período, Bruno se deslocava para a casa esporadicamente. As investigações revelaram que ele sabia da presença de Elisa e autorizava a manutenção dela no local. Conversas entre o goleiro e Macarrão, citadas em relatórios oficiais, reforçam a tese de participação direta do atleta na coordenação da ação. Em uma das reconstruções do caso, a polícia descreve que Bruno teria dito que Elisa estava dando trabalho e que seria preciso resolver a situação. Frases que posteriormente foram interpretadas juridicamente como indícios de anuência ao crime. O papel de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, começa a se destacar nessa fase do cativeiro. Segundo o Ministério Público, foi durante a permanência de Elisa na casa de Bruno que Macarrão articulou com Bola os detalhes sobre o transporte e o destino final da vítima. Bola, ex-policial civil com histórico de denúncias por violência, era apontado como o responsável pelos atos finais do crime, o que incluía o assassinato e a ocultação do corpo. Relatórios policiais de 2010 descrevem comunicações entre os envolvidos nesse período, incluindo ligações telefônicas associadas ao planejamento. O confinamento de Elisa representou a fase mais crítica do crime, pois é nesse ponto que a execução da emboscada deixa de ser apenas um sequestro e assume o caráter de um plano em andamento, com funções distribuídas entre os participantes. As agressões sofridas por ela, aliadas aos depoimentos que confirmam sua submissão física e psicológica dentro do imóvel, se tornaram peças centrais no julgamento, especialmente ao comprovar a existência de cárcere privado, crime pelo qual Macarrão e Bruno foram posteriormente condenados. Esse período também marca o último momento em que Elisa foi vista com vida por testemunhas externas. A partir daí, todos os passos seguintes dependem exclusivamente de depoimentos de envolvidos, reconstruções policiais e provas indiretas, já que o corpo nunca foi recuperado. Ainda assim, o que se passou na casa de Esmeraldas consolidou, para a polícia e para a justiça, o entendimento de que o crime foi planejado, organizado e, segundo o inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, a última movimentação confirmada de Elisa Samúdio ocorreu quando ela foi retirada da casa de Bruno, no condomínio Turmalina, em Esmeraldas, e conduzida por Macarrão até a residência de Bola, em Vespasiano. Esse deslocamento foi um dos pontos mais detalhados pela investigação, sustentado por depoimentos, rastreamento de ligações telefônicas e horários aproximados reencontrados por testemunhas. O Ministério Público descreveu essa etapa como o trecho final da emboscada. O percurso teria sido realizado no carro de Bruno, embora o goleiro estivesse em outro local no momento.
O fato de o veículo ter sido usado foi interpretado pelos investigadores como indício de ciência e consentimento por parte do atleta. Em depoimento posterior, Macarrão admitiu ter transportado Elisa, mas afirmou não saber qual seria o destino final dela, versão considerada inverossímil pela polícia e pelo júri. Já o adolescente que estava presente na casa de Bruno relatou que, antes de sair, Macarrão teria amarrado e amordaçado a vítima, sinalizando que ela estava sendo levada contra sua vontade. A casa de Bola, segundo investigações e documentos judiciais, funcionava como uma espécie de ponto de execução. Relatórios da Polícia Civil indicam que o ex-policial já havia sido investigado por envolvimento em outros casos violentos e que possuía forte influência local, o que facilitava práticas ilícitas sem chamar a atenção imediata das autoridades. Depoimentos anexados ao processo afirmam que Bola havia sido acionado dias antes, o que reforça o caráter premeditado do crime. A reconstrução oficial dos fatos, apresentada tanto no inquérito quanto no julgamento, aponta que Elisa teria sido morta dentro desse imóvel, embora não exista prova material direta, já que o corpo nunca foi encontrado. Há múltiplas peças indiciárias usadas pela justiça, depoimentos sobre o método usado, relatos de testemunhas que ouviram, conversas posteriores dos envolvidos e análises periciais do local. O Ministério Público defende que Elisa foi estrangulada por asfixia mecânica, o que consta também na certidão de óbito emitida em 2011, documento que oficializou sua morte, apesar da ausência de restos mortais. O suposto método de ocultação do corpo é um dos elementos mais controversos do caso. Depoimentos atribuídos à Bola, além de versões apresentadas por pessoas próximas, sugerem que o corpo teria sido esquartejado e descartado em meio a materiais orgânicos para impedir rastreamento. Versão amplamente divulgada pela imprensa após o vazamento de trechos de interrogatórios. No entanto, nenhuma dessas informações pôde ser confirmada cientificamente, e até hoje não existe conclusão pericial definitiva sobre o destino dos restos mortais. Essa fase da investigação marcou o ponto de não retorno. Até então, ainda havia possibilidade de se tratar de desaparecimento, fuga ou sequestro temporário. Porém, a condução, comprovada até Vespasiano, e os depoimentos convergentes sobre o que ocorreu ali permitiram que a Polícia Civil encerrasse a investigação com a conclusão de que Elisa havia sido assassinada e que o crime envolveu participação direta dos três principais acusados, Bruno, Macarrão e Bola, cada um cumprindo uma função específica dentro do plano. Após o desaparecimento definitivo de Elisa Samúdio, os principais envolvidos iniciaram, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, uma série de ações, coordenadas e outras desordenadas, para tentar apagar rastros, dificultar buscas e criar versões alternativas que explicassem sua ausência. Esses movimentos se tornaram centrais para a investigação, já que, sem corpo, cada detalhe comportamental passou a ser avaliado como possível indício do crime. Ainda no condomínio Turmalina, em Esmeraldas, vizinhos relataram mudanças bruscas na rotina da casa após o dia 9 de junho de 2010. Depoimentos incluídos no inquérito indicam que Macarrão e o adolescente começaram a agir de maneira tensa e reservada, enquanto Bruno teria se afastado do local mais rapidamente do que o habitual. A Polícia Civil apontou que nas horas seguintes ao desaparecimento, celulares ligados ao grupo passaram a ser desligados ou usados com padrões atípicos, dificultando o rastreamento de antenas. As quebras de sigilo telefônico, autorizadas pela Justiça, revelaram tentativas de ligações que coincidiam com o período em que Elisa era procurada por familiares. Entretanto, as contradições começaram muito cedo. Bruno, ao ser abordado pela imprensa, negou qualquer envolvimento e afirmou que Elisa vivia fugindo e que ele não tinha notícias sobre seu paradeiro. Essa versão entrou em choque com mensagens e e-mails anexados ao inquérito, que mostravam um histórico de conflitos entre os dois, além de tentativas de Elisa de garantir o reconhecimento oficial do filho. Ao mesmo tempo, Macarrão sustentava que Elisa havia deixado a casa por vontade própria, o que contradiz o depoimento do adolescente, que disse ter visto ela ser levada à força. A residência de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola,
também entrou rapidamente no radar dos investigadores. Embora ele tenha negado qualquer participação, o histórico criminal e o envolvimento prévio em casos de violência fizeram com que sua versão fosse recebida com ceticismo. Testemunhas afirmaram tê-lo visto no dia do crime, aparentando nervosismo incomum, o que reforçou a suspeita de que sua casa teria sido o ponto final da ação criminosa. A Polícia Civil encontrou indícios de limpeza recente e aprofundada no imóvel, algo interpretado como tentativa de eliminar vestígios. Enquanto isso, a mãe de Elisa registrou o boletim de ocorrência e deu início a uma busca intensa, acionando a imprensa nacional. A pressão pública cresceu, e isso alterou a postura dos acusados. Bruno passou a evitar entrevistas, Macarrão mudou declarações e o Bola tentou se distanciar de qualquer vínculo com o grupo. A polícia considerou esse comportamento inconsistente com a atitude de pessoas inocentes. Ao longo dos dias seguintes, versões conflitantes e sucessivas mudanças de depoimento criaram um cenário que, segundo o Ministério Público, fez ruir a narrativa de que Elisa estava viva. O padrão de contradições entre os suspeitos acabou se tornando um dos pilares do caso, abrindo caminho para buscas mais amplas, acareações e uma investigação que, a partir desse momento, tratou o desaparecimento como homicídio consumado. A investigação alcançou um ponto decisivo quando a Polícia Civil começou a reunir depoimentos que, embora fragmentados, formavam um conjunto coerente o suficiente para sustentar a tese de homicídio qualificado. Essa virada ocorreu principalmente devido às contradições internas entre os envolvidos e as primeiras confissões parciais, sobretudo do adolescente que participou dos acontecimentos no condomínio Turmalina. Ele forneceu detalhes que se encaixavam no que os investigadores já suspeitavam, fortalecendo a linha de que Elisa nunca havia saído viva do grupo. O depoimento do adolescente, considerado um marco no processo, descreveu a sequência de violência sofrida por Elisa antes de sua remoção para Vespasiano. Ele relatou que presenciou agressões, contenção física e a condução forçada da jovem. Embora protegido pela lei por ser menor de idade na época, seu testemunho foi central para que a polícia descartasse definitivamente qualquer hipótese de fuga voluntária. A precisão com que descreveu horários, objetos e diálogos chamou a atenção dos investigadores, pois coincidia com registros telefônicos e relatos de moradores. Enquanto isso, a pressão pública e o avanço da investigação começaram a gerar fissuras entre os acusados. Macarrão, inicialmente fiel à narrativa de Bruno, passou a se contradizer em pontos específicos, especialmente após nova acareação. Em uma dessas ocasiões, ele admitiu que acompanhou Elisa até o carro, mas tentou manter a posição de que não sabia do destino final dela. A polícia considerou essa afirmação pouco crível, pois contrapunha os dados já reunidos sobre chamadas telefônicas e deslocamentos no dia do desaparecimento. A figura de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, tornou-se cada vez mais central. Mesmo negando tudo, seu histórico criminal, aliado à suspeita de envolvimento em outros desaparecimentos, fez com que a força-tarefa intensificasse buscas em locais associados a ele. A casa de Vespasiano, já inspecionada, passou por novas análises, e a Polícia Civil voltou a investigar relatos antigos sobre métodos utilizados pelo ex-policial em crimes anteriores. Embora nada conclusivo tenha sido encontrado no imóvel, o acúmulo de evidências circunstanciais aumentou a convicção de que ele desempenhou papel decisivo no desfecho da história. Paralelamente, familiares e amigos de Elisa foram convocados para complementar o histórico de ameaças que ela vinha sofrendo. Mensagens, e-mails e registros de atendimento jurídico revelaram que Elisa temia pela própria vida e buscava alternativas para garantir que o filho fosse reconhecido oficialmente por Bruno. Essa documentação oficial serviu para reforçar o motivo do crime, apontando para um conflito crescente e potencialmente explosivo entre vítima e acusado. A participação da imprensa e o crescente clamor público também contribuíram para que a investigação ganhasse prioridade e transparência. Novas diligências foram autorizadas judicialmente, sigilos foram quebrados, e a polícia passou a tratar o caso com contornos mais amplos, investigando possíveis cúmplices e rotas de descarte de corpo. Essa etapa consolidou a mudança de enfoque.
Não se tratava mais de localizar Elisa, mas de reunir elementos suficientes para esclarecer como, quando e por quem ela havia sido morta. Com o avanço das investigações e a consolidação da tese de homicídio qualificado, a Polícia Civil de Minas Gerais solicitou à Justiça a prisão preventiva dos principais suspeitos: Bruno Fernandes, Luiz Henrique Romão, o Macarrão e Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O pedido foi fundamentado no risco de fuga, na gravidade do crime e nas sucessivas contradições apresentadas pelos investigados. As decisões judiciais foram expedidas rapidamente, refletindo a pressão pública crescente e a robustez do inquérito até aquele momento. A prisão de Bruno, em particular, ganhou repercussão nacional e internacional. Ele foi detido no final de julho de 2010, em uma operação que interrompeu abruptamente sua carreira esportiva. A Polícia Civil declarou que havia elementos suficientes para indiciá-lo, não apenas como participante, mas como mandante do crime. Uma das conclusões mais impactantes do caso. O goleiro, que até então mantinha postura de negação absoluta, se viu diante de um cenário jurídico que mudava completamente sua situação. Sua detenção foi coberta amplamente pela mídia, reforçando a imagem do caso como um dos mais chocantes envolvendo uma figura pública no Brasil. Macarrão foi preso praticamente ao mesmo tempo. Segundo as autoridades, seu envolvimento direto no sequestro e transporte de Elisa foi decisivo para configurar sua participação no homicídio. A proximidade entre ele e Bruno, tida como quase fraterna, levantou especulações sobre motivos emocionais, lealdades pessoais e níveis de conhecimento de cada etapa do crime. No entanto, o Ministério Público sustentou desde o início que sua ação não era um ato isolado, mas parte de uma engrenagem organizada. A prisão de Bola, por sua vez, foi uma das mais cercadas de tensão. Seu histórico como policial civil expulso e acusado de envolvimento em outros crimes contribuiu para a imagem de alguém habituado ao universo da clandestinidade. Quando foi detido, negou tudo e se declarou vítima de perseguição. Ainda assim, sua residência em Vespasiano passou a ser tratada como o principal local da execução do crime, mesmo sem vestígios materiais diretos. Para a polícia, seu perfil e as evidências indiretas eram coerentes com o padrão de violência necessário para ocultar um corpo sem deixar rastros. Com as prisões decretadas e cumpridas, o caso ganhou contornos de tribunal midiático. Centenas de matérias, debates em programas jornalísticos e análises jurídicas dominaram o noticiário por meses. A opinião pública se dividia entre choque, revolta e curiosidade mórbida. A justiça, por sua vez, acelerou etapas processuais, autorizou novas diligências e deu início à preparação para um dos julgamentos mais aguardados do país. Enquanto isso, a família de Elisa seguia em busca de respostas e lutava para que o caso não caísse no esquecimento. O Ministério Público reforçou que a ausência do corpo não impediria o processo e que o conjunto probatório já reunido era suficiente para sustentar a acusação. Essa compreensão abriu caminho para um processo raro no Brasil, um julgamento por homicídio sem que o corpo da vítima tivesse sido localizado. O julgamento dos envolvidos no minonilci, desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, ocorreu em etapas entre 2012 e 2013, no Tribunal do Júri de Contagem, Minas Gerais, e se tornou um dos mais acompanhados pela imprensa na história recente do país. A comoção nacional, o envolvimento de uma figura pública de grande projeção e a brutalidade do crime fizeram com que cada sessão fosse transmitida, analisada e debatida intensamente. Ainda assim, apesar do forte interesse midiático, o processo judicial seguiu o rito previsto, com a apresentação de provas, testemunhas e confrontos diretos entre as versões dos acusados e da acusação. O Ministério Público sustentou desde o início que Elisa havia sido assassinada por ordem de Bruno, motivado pelo desejo de encerrar o conflito emocional e financeiro que ele travava com a jovem. Segundo a promotoria, o plano envolvia 3 etapas distintas e organizadas: o sequestro realizado no condomínio Turmalina, o transporte até Vespasiano realizado por Macarrão e a execução final conduzida por Bola.
Com base no inquérito policial, nas quebras de sigilo, na certidão de óbito emitida sem corpo e nos depoimentos, especialmente do adolescente e de testemunhas próximas ao grupo, a tese foi considerada coesa e consistente pelo júri. A defesa de Bruno argumentou que não havia provas materiais que o ligassem diretamente à morte de Elisa e reforçou que a ausência de corpo enfraquecia a acusação. Contudo, esse argumento não convenceu o júri, que considerou o conjunto indiciário robusto e suficiente. Em março de 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, somando pena por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A sentença transformou definitivamente sua imagem pública e marcou um dos momentos mais simbólicos do caso. Já Macarrão, julgado anteriormente em novembro de 2012, recebeu pena de 15 anos de prisão, reconhecido como coautor do sequestro e do homicídio. Em sua defesa, alegou ter apenas cumprido ordens e negou saber que Elisa seria morta. Entretanto, o júri entendeu que sua participação foi decisiva para que o crime se concretizasse. A condenação confirmou seu papel como cúmplice direto de Bruno, e seus depoimentos posteriores foram interpretados como tentativas de minimizar sua responsabilidade. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, também foi condenado, recebendo pena de 20 anos de prisão pelo homicídio de Elisa. A promotoria apresentou seu histórico criminal e testemunhos que o descreviam como responsável por práticas violentas em outros casos. Apesar de negar categoricamente qualquer envolvimento, o tribunal considerou que as evidências circunstanciais e testemunhais formavam um cenário claro de participação. Sua condenação reforçou a tese de execução no imóvel de Vespasiano. A repercussão do julgamento foi enorme. Para muitos, o caso representou um marco sobre como o sistema judicial brasileiro pode avançar, mesmo na ausência de corpo, desde que sustentado por provas robustas. Para outros, levantou debates a respeito de crime, fama, poder e violência contra mulheres, com destaque para a vulnerabilidade de Elisa diante de uma figura pública influente. O caso também impulsionou debates sobre paternidade, proteção de vítimas e procedimentos em situações de violência doméstica e ameaças. Mesmo após as condenações, o destino do corpo de Elisa e detalhes precisos do momento de sua morte continuam desconhecidos, o que mantém viva a dimensão trágica e incompleta dessa história. Ainda assim, para a justiça, a verdade processual foi estabelecida e resultou em punição exemplar para os 3 envolvidos. O encerramento formal do processo judicial não significou o fim do caso Elisa Samúdio. Ao contrário, a ausência do corpo, a brutalidade da execução, o envolvimento de uma figura pública e as múltiplas camadas de violência que marcaram a trajetória da vítima transformaram o caso em um marco permanente na memória coletiva brasileira. Mesmo mais de uma década depois, ele continua sendo revisitado por documentários, reportagens especiais, debates jurídicos e estudos sobre violência contra mulheres. A primeira grande repercussão foi a discussão sobre feminicídio e violência doméstica no Brasil, ainda antes da tipificação do feminicídio em 2015. O caso deixou claro que conflitos envolvendo poder econômico, fama e relações abusivas podem gerar situações extremas. A história de Elisa foi citada em debates legislativos e também em campanhas de conscientização sobre risco real diante de ameaças reiteradas. Sua luta para que o filho fosse reconhecido legalmente também trouxe à tona a vulnerabilidade de mulheres em disputas de paternidade com homens influentes. Do ponto de vista jurídico, o julgamento foi emblemático porque demonstrou que é possível condenar por homicídio sem a localização do corpo, desde que haja provas robustas, coerentes e sustentadas por evidências circunstanciais. Esse precedente reforçou a compreensão de que a ausência do cadáver não pode ser utilizada como blindagem para crimes bem articulados. Promotores e juízes passaram a citar o caso como referência em congressos e estudos sobre direito penal. A própria certidão de óbito emitida sem corpo, baseada em investigação e elementos indiciários, se tornou tema de debate acadêmico. A trajetória dos condenados após o julgamento
também manteve o caso no centro das discussões públicas. Bruno obteve benefícios legais ao longo dos anos, como progressão de regime, trabalho externo e entrevistas, o que reacendeu críticas sobre a elasticidade do sistema penal brasileiro, especialmente em crimes de grande repercussão. Cada aparição dele na mídia era acompanhada de forte reação social, refletindo como a memória do crime segue viva e controversa. Para a família de Elisa, porém, o drama permaneceu incompleto. A ausência do corpo impede rituais básicos de despedida e mantém aberta uma ferida emocional que jamais cicatrizou. A avó do filho de Elisa assumiu sua criação desde o desaparecimento da jovem, e o menino cresceu sem a presença da mãe, envolto em uma história traumática amplamente conhecida. Entrevistas concedidas pela família demonstram que a luta agora é manter viva a memória de Elisa e impedir que sua história seja reduzida a uma nota trágica do passado. O caso também inspirou inúmeras produções jornalísticas, séries documentais e podcasts investigativos. Essas matérias ajudam a contextualizar o crime, mas também reforçam um ponto sensível: a necessidade de discutir mecanismos de proteção à mulher, o papel do Estado diante de ameaças comprovadas e os sinais de violência que muitas vezes são ignorados antes de tragédias irreparáveis. Embora o processo criminal esteja concluído, a história de Elisa Samúdio continua sendo contada, estudada e lembrada. Para muitos, ela simboliza a urgência de políticas públicas eficazes para proteger vítimas de ameaças e relacionamentos abusivos. Para outros, representa um alerta sobre o poder devastador de figuras públicas que se sentem acima da lei. E para o Brasil, o caso permanece como um dos episódios mais marcantes e dolorosos de sua crônica policial.